Fala galera, aqui para mais um vídeo aqui do Fobópolis. Trouxe um convidado aqui, né, especial, que é um dos administradores lá da comunidade, que é o Ramon, também conhecido como Wild Shark. Se apresente aí, fale aí. Salve galera, eu estou aqui presente para ajudar o Sank a ensinar alguns fundamentos da própria comunidade, né? Algumas, não vou dizer gírias, né? Tags que a comunidade usa para identificar os tipos de fobia. Também é bem interessante para definir mais sobre o jogo, tá? Só pra avisar que não é nada oficial do jogo, tá? É tudo inventado pela comunidade. São categorias criadas por nós da comunidade BR. Aí tá só falando aqui, né? Pra dar aquela ajudada, né? Pra gente não ficar falando sobre um tipo de fobia e vocês ficarem muito confusos, né? Sobre como é que a gente chama ou como é que a gente trata esse tipo de fobia. Então, vamos começar, né? Primeira categoria, assim, né? Que eu diria que é fundamental, que são as torres. As torres. Tem, no caso, 4 básicas. A primeira é a torre. A torre é aquela fobia que vai andar só uma casa e tem 2 de alcance. E os status normalmente são bons, né? Aí, como exemplos de torre, temos eu diria a trindade de custo 3, né? Que é o Benny, que é o Ossada. Temos o Bumangles, que é o palhaço mecânico. E o Stab, né? Que aí são ali meio que a trindade de custo 3. Obviamente tem outras, por exemplo, do custo 2 temos o Unicorn, que é uma fobia torre que bota armadilha. E temos várias outras aí, custo 4. Aí temos o Giggles e o Gonzobonzo. O Giggles é uma fobia torre com alto dano, e o Gonzobonzo é uma fobia torre que buffa outras fobias, né? Então vamos para a próxima categoria, que é, bem, os versáteis. Os versáteis, eles são inclusive uma categoria que não tem um nome muito específico, tá? Vai ter gente que vai chamar ele de atacante, de versáteis, mas eles basicamente se consistem no quê? Eles se consistem, como o próprio nome diz, né? Basicamente eles andam 2 e atacam a 2 de distância. O exemplo mais usado, inclusive, é o Genshin, tá? Um clássico. Os status deles geralmente são bem balanceados. E você vai ver essa raça, ou melhor, essa classe, né? Na maioria das fobias do jogo. Tem muito exemplo. Tem o Rivo, tem o Genshin, deixa eu ver quem mais. A Spud, o Rivo 2.0, deixa eu ver quem mais aqui. Tem muito. É basicamente a classe que mais tem nesse jogo. E a próxima classe, né, que são os sentinelas, né? Sentinelas, como é que funciona eles? São fobias que andam só 1, só que eles têm 3 de alcance, né? Normalmente eles têm status bem de vida bem abaixo, né? Mas eles, em compensação, eles têm um dano bem decente, né? Pra dar aquele dano à distância absurdo, né? Apesar que eles andam um pouco, eles vão ser aquelas fobias que vão ficar lá no fundinho, só atirando, né? De longe. Aí tem vários exemplos. Temos Inóculos, que é o padrão, né? Que ele é o incomum, todo mundo tem, né? Ali no começo do jogo, a maioria, porque ele é muito fácil de ter. Temos as variantes dele, que são o Repeller e o Attractor. Um sendo pra empurrar e o outro sendo pra puxar. Temos Ops Baby, que é uma fobia de nível de estresse que diminui o ataque das fobias. Temos o Butcher, que é uma fobia extremamente parruda, que tem um ataque de 700 de dano e de 3 de alcance, que é a habilidade dele. E várias outras aí que chegaram mais recentemente, né? Que basicamente ela não tem muita vantagem por si própria. São basicamente os tanques. Sim, aquelas fobias corpo a corpo, geralmente andam 1 ou 2. E a gente tem bastante exemplos, como por exemplo, The Globe, que é um tanque muito forte. A gente tem vários exemplos, cara, sério mesmo. Shipping Gas, a gente também tem Slammerhead, um dos mais famosos tanques, né? E também um dos mais letais, que é o Jaws.
E esses tanques, eles basicamente vão sempre se focar tendo 2 ou 1 de movimento, sempre atacando corpo a corpo. Se não atacar corpo a corpo, não é tanque. E geralmente vão ter status bem altos. E é bem normal ver eles nas partidas, porque eles podem ajudar muito em agressivos. Basicamente, joga todas as suas fobias pra cima do cara. Se a fobia tiver bastante vida, o cara não vai saber como reagir, vai ficar com medo e vai recuar. E geralmente os tanques, inclusive, são as melhores fobias, tá? Pra tá aí fazendo rush. Tanto é que as únicas 2 fobias que tem a passiva de dar mais dano no coração são tanques. O próprio Pelos nem tanto, mas o High Five é simplesmente parrudaço. E agora vamos para as classes que eu diria secundárias, né, junto com o nosso querido Ramon, que a gente falou aqui, né, que são classes que elas se encaixam junto com dentro das outras, né. Exemplos, temos os executores, né, que são fobias focadas em finalizar outras fobias. Que aí já temos Snowball, que é uma fobia que é um executor. Ele ataca a distância, né? Ele tem um ataque à distância que é 420, né? Se você contar o dano de fogo, que pode matar fobis que estão ali perto, né? Ali ao redor do seu cofre. Não só ele, como o Jarkeno é outro que mata fobis que estão próximas do seu cofre, porque ele tem 3 de alcance. Apesar do dano dele ser pequeno, né? Que é 220, mas às vezes aquele daninho ali é só o que você faltava para poder matar, né? Uma fobia ali essencial pro inimigo, né? Às vezes é só isso que falta. E outras aí, por exemplo, temos o Creep Diva, que é uma fobia que fica invisível. Então ela é uma finalizadora excepcional, né? Um finalizador excepcional, que ele ganha mais dano quando está invisível, apesar de, né, do seu problema de ter ali pode ser pisado, que pode acabar matando ele. Mas, né, tem a compensação do seu alto dano, né? Cara, em seguida a gente tem também uma outra subclasse que eu acho uma das subclasses mais interessantes, assim, que estão mais aparecendo no jogo, simplesmente não param de aparecer, que são simplesmente os suportes. E os suportes, eles são insanos. Toda partida, sem exceção, você sempre vai ver um suporte nas ligas mais altas. E a gente tem vários exemplos disso. O clínico, por exemplo. O clínico, ele serve para curar, ele serve para dar aquele suporte para essas fobias, para recuperar. Geralmente você vai usar ele do cofre, mas com o tempo ele vai ganhando muito valor. A gente também tem o Lechovel, simplesmente é o suporte mais poderoso, né, que está aparecendo na atualidade, que são os suportes de movimento. Assim, ele é o mais básico, né? Mas ele ainda assim é muito forte. Inclusive, sem suporte de movimento em partidas de liga mais alta, você não joga. Tem vários exemplos. Tem a Ashe, por exemplo, que no momento está sendo considerada como o melhor suporte de movimento no jogo. A gente também tem o suporte de buffs, o Cupcake mesmo, nunca erra, o Cupcake sempre é forte, sempre vai ser muito forte, né? A carta nova, que saiu na última atualização, no caso foi a Pan, também é muito forte por ser um suporte de dano, Bonzo, e assim, suporte no geral vai ser uma fobia que ajude as suas outras fobias a alcançar o objetivo. E geralmente você vai ver bastante esses caras, simplesmente porque eles estão aparecendo cada vez mais, estão ganhando cada vez mais valor. Tanto é que, como eu já falei, em partidas de liga mais alta você não vai ver ninguém jogando sem suporte, cara. É isso aí. Mas a gente falou, né, sobre os suportes, e aí teve uma cara que repetiu, né, que foi o Gonzo Bonzo. Mas o Gonzo Bonzo,
aqui a gente tá falando sobre fobias que podem se categorizar em duas funções diferentes, né? Não é porque ele é um suporte que ele também não pode ser uma torre, né? Nesse jogo, várias fobias podem cobrir duas funções totalmente diferentes, mas mesmo assim funciona muito bem. Por exemplo, ele, que é muito versátil porque ele é os dois, né? Então, ele é muito bom. Continuando, temos os especiais. Fobias especiais, o que isso quer dizer com isso? Fobias que são totalmente dependentes das suas habilidades, né? Para poder funcionar, né? Aí, de habilidades, fobias que são voltadas só para habilidade, tem milhares aí. Todas as armadilheiras são voltadas somente para suas habilidades, né? São fobias que colocam armadilhas e tem diversos tipos, que são desde a Vênus, que é uma das mais básicas, até umas ultra raras, que é tipo a Pariente, que é uma fobia que bota armadilhas de fogo. Que as casas de armadilhas são basicamente, né? Que é uma casa que vai ficar ali com aquela armadilha. Se o inimigo pisar, ele vai ser ativado e vai sofrer dano ali, né? Outras fobias que tem esses especiais. Temos o Hatchbreaker, que é uma fobia que puxa, né, a distância. E ele tem 3 de alcance nesse puxão, então é muito poderoso. E ele é voltado tudo para a habilidade dele, né? Por que ele é voltado tudo para a habilidade? Porque basicamente sem a habilidade ele vai ficar ali sempre correndo, né, do inimigo. Mas quando ele tiver habilidade, ele vai ser um oponente extremamente formidável, porque ele tem um puxão muito poderoso, apesar da sua baixa vida. Ele tem um dano bom, mas ele tem uma baixa vida. Mas o puxão dele compensa bastante isso. Outra fobia que temos Rust. Rust é um custo 1 que ele é voltado totalmente para a habilidade dele. Literalmente ele sacrifica para ter a habilidade dele. Mas com a habilidade dele é travar uma fobia no lugar 2 turnos, e isso por si só é muito poderoso para várias fobias que são exemplos dos tanques que só conseguem atacar corpo a corpo. Então se você prende um tanque no lugar por 2 turnos, assim, ele morreu, né, basicamente. Se você conseguir usar isso bem ao seu favor, basicamente aquele tanque ele tá morto pro inimigo, que ele não vai poder usar por 2 turnos e ele vai ficar preso ali sem poder fazer nada. Outra fobia que é voltada para habilidade é o Russell, que é um corvo gigantesco, que ele tem ataque em área, só que a questão dele é a habilidade, né, que ele envenena o mapa todo, de 200 de veneno, ele envenena o mapa todo, e é um venenozinho chatíssimo, porque ele vai envenenar todas as suas fobias, apesar de ser um custo 8, é caro, mas ele, se você deixar ali pro final de joguinho, no final de jogo, onde o cara já pegou todas as fobias dele ali, botou no campo, e não tem mais espaço para suporte, mesmo que tenha, né? Até mesmo se tivesse, o cara não souber balancear ali o time entre mecânicos e monstros dimensionais, ele vai, né, se lascar, porque é uma fobia extremamente poderosa que vai ficar só querendo ficar rodando aquela habilidade dele até suas fobias morrerem. Sim. E nada melhor do que mostrar, ou melhor, narrar uma própria partida falando sobre essas classes, basicamente para exemplificar para vocês, ou melhor, para vocês entenderem mais em questão dessas classes e como cada uma é importante em cada partida. Por exemplo, torre você geralmente vai jogar ali no começo do jogo e ela vai ficar protegendo um ponto de pânico, ou vai ficar protegendo um lugar que você não quer que o seu oponente vá. Versátil geralmente se encaixa em qualquer situação, que o cara é simplesmente versátil, né? É o famoso pau para toda obra. Tanques também, tanques geralmente são chamados para capturar pontos de pânico, para agressivos, para rush, etc. Só queria dar um adendo, né, que a gente não... As fobias que a gente não falou, que não se encaixam em uma categoria, a gente chama elas de normais, né? Porque elas não têm habilidades, né? E aí elas vão ser só fobias ali básicas, né? Que às vezes elas podem ter uma categoria base ali, né? Que é a categoria, sei lá, versátil. Por exemplo, o Rivo é versátil, né? Mas ele em si não tem nenhuma habilidade pra ser uma fobia, considerar ele como outra categoria também, né? Em relação à habilidade, esse tipo de coisa. Porque fobias que têm habilidade, eles têm uma categoria especial pra eles, né? Que é a categoria especial. Quando é muito voltado pra habilidade deles, né? Geralmente essas fobias normais vão ser custos 1. Raramente também vão ser fobias de custo maior. É isso, né? Espero ter gostado do segundo vídeo do canal, né? Apoiem o projeto, se inscrevam, deem like, vejam o Instagram também. Quem quiser, né? Pode. Entre na comunidade do WhatsApp também. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.
E vamos acompanhando aqui que tá tudo legal. Valeu. Valeu aí.